A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos começar esse vídeo. Estudos bíblicos seriados, né? Edificando a fé para além da razão. Então, o objetivo desses estudos é colocar o seu nível de fé acima da razão, de uma forma excelente que você possa superar os seus medos, superar os seus traumas, seus temores, suas confusões, porque a fé se edifica no Espírito e o Espírito está para além da razão e da emoção. É uma dimensionalidade superior que nós precisamos alcançar através da fé em Cristo Jesus. Então, como primeiro vídeo, nós vamos começar com o estudo de Gênesis, né? Esse livro é um livro editado por mim, que tem na Amazon, para você comprar, e eu vou deixar o link na descrição, ok? Aí você pode adquirir e comprar. Tem o e-book, é gratuito, mas tem o livro impresso, né? Você paga baratinho por ele, você pode fazer estudos bíblicos na sua igreja, nos seus grupos. Tá? Então nós vamos começar agora a parte de Gênesis. Bom, eu dedico esse livro ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Logos de Deus que se fez carne, habitou entre os homens, João 1,14, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, Colossenses 2,3. Então é ele, e aí para ele toda a honra, toda a glória, todo louvor para sempre. Amém. Então vamos ao prefácio. A Bíblia, ou a coleção de textos sagrados da cristandade, eu quis chamar com esses dois nomes, né, por causa dos incrédulos, né? Porque o nome Bíblia já é um nome que muitas vezes está muito desprezado, né? Como pessoas que seguem a Bíblia são aquelas pessoas que não têm entendimento das coisas. Bom, como quem chamar, é o livro dos livros, por excelência, porque à medida que a ciência avança, o testemunho dado pelo seu conteúdo se mostra cada vez mais inefável. Reinos vêm, reinos vão, trazendo e levando a sua cultura, mas o conteúdo bíblico permanece inabalável. Somente aqueles de pouco conhecimento ou de conhecimento medíocre a desprezam. Para alguns desses, a Bíblia só contém mitos, mas esses indoutos se esquecem que o mito só é mito porque ultrapassa a realidade, nos dando acesso a conhecimentos que superam a razão e permanecem por toda a eternidade. Contudo, a Bíblia não é só mito. Ela também possui conteúdos históricos, poéticos, retóricos, dialéticos e analíticos, formando um corpo de conhecimento que supera qualquer criação literária de todos os tempos. O conteúdo bíblico é capaz de formar e organizar um imaginário humano, dando ao seu leitor valores eternos, e vem fazendo isso há milênios. Uma pergunta que me surge ao ler a Bíblia é possível o homem ser sábio sem conhecer a Deus? De certo que não. Só Deus pode fazer o homem sábio. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2,6. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Lucas 24:45. Então vamos fazer aqui uma pequena discussão sobre como a Bíblia é vista hoje, né? Hoje a antropologia, a sociologia e as demais ciências criadas pelo homem buscam entender a trajetória humana sobre o planeta, mas essas ciências não consideram como premissa dos seus estudos e análises do homem e das sociedades humanas com suas culturas, o conceito de pecado, e desprezam o fato de que o homem foi criado por Deus. A falta deste conceito e a ausência deste pressuposto compromete toda a explicação do drama humano sobre esta terra, tornando toda a análise dessas ciências incompletas. Ainda a ciência, de uma forma geral, procura negar a existência de Deus com seu materialismo. Também eu me pergunto, é possível que o universo que possui seres conscientes como nós tenha sido formado de algo inconsciente e inanimado? É óbvio que não. Por mais que se unifique as ciências explicando a existência do universo a partir do nada, jamais se explicará a consciência em si, porque a consciência transcende a matéria e a ciência como tal se ocupa apenas da matéria e da quantidade, sem jamais se indagar além disso. E, para incluir a consciência em um modelo físico, é preciso que o próprio modelo goze de consciência. Do contrário, não será modelo de consciência, mas apenas descrição que jamais alcança a consciência que eu explico. Logo, isto é impossível se este modelo não for o próprio Criador. Contudo, a tão atacada Bíblia nos dias de hoje continua prevalecendo em suas afirmações, pois elas não foram delineadas sob o jugo do interesse mesquinho das ideologias modernas, mas suas palavras foram coligidas por quem tinha um relacionamento pessoal com Deus eterno.
Embora não tenha faltado tentativas de adulterar ao longo de toda a história, seu interesse maior é apresentar o Criador, o nosso Redentor, e apresentar ao homem a solução para o drama humano. E sem o seu devido estudo, o homem perece. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir o homem em justiça. Oséias 4,6 e 2 Timóteo 3,16. Então, irmãos, esse é o prefácio do livro que eu quis ler com vocês aqui para dar introdução ao nosso estudo. Ok? Gênesis, a criação do universo, uma abordagem atualizada. Aqui nós vamos colocar pontos de contato com a ciência moderna e a criação. Né? Então, nós temos aqui o capítulo 1, a criação dos céus e da terra, uma introdução, né? Criação e evolução em questão de ordem ontológica. Capítulo 2, onde está o centro do universo. Capítulo 3, a criação dos seres vivos, uma conclusão. Ok? Vamos ver se a gente consegue fazer vídeo por capítulo, na verdade. Ok? Então vamos fazer uma pequena introdução. Criação e evolução, uma questão de ordem ontológica. Aquilo que é anterior a todas as coisas e que todas as coisas a elas dão movimento deve ser o mais perfeito que tudo mais. Tomás de Aquino, Compêndio de Teologia. Então veja, essa afirmação ela é categórica e muito lógica. Porque a ordem ontológica do ser começa com Deus. Ele é o mais perfeito do que tudo. E nada poderá ser vindo imperfeito, apenas do perfeito. Pode até o homem se degenerar, como de fato houve. Mas jamais uma coisa imperfeita pode criar uma coisa perfeita. Então, nós temos aí uma afirmação que Deus é que dá vida e movimento a todas as coisas. Né? E por isso o homem e o universo procede de Deus. A questão de ordem do imperfeito para o perfeito, que a ciência procura dar ao caráter evolutivo da natureza, pressupõe uma inclinação evolutiva certeira, acima de qualquer lei universal da entropia, responsável pela desordem natural dos processos e das escolhas ao acaso. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos. A ciência ela acredita que as coisas vieram do imperfeito para o perfeito. Né? E para que isso aconteça, a evolução tem que ser certeira, ela tem que acertar sempre no próximo passo. Né? Se ela ficar fazendo tentativas, o cálculo já foi feito de número de tentativas necessárias para uma evolução plena como a nossa, levaria muito mais do que aquilo que a gente tem como descrição da evolução biológica do homem. Né? Então, Deus é que faz com que as coisas deem certo, ou seja, sempre Deus está agindo, né? Quer você entenda isso de uma forma evolutiva ou quer você entenda isso de uma forma criativa. Então é impossível vencer essa lei da entropia com processos de escolhas ao acaso para que você tenha o sucesso de sair de um ser menos evoluído para o mais evoluído. Portanto, essa ideia está descartada. Ok? Então, o que aconteceu é que Deus criou todas as coisas e o homem é a coroa da sua criação. Contudo, a própria lei natural expressa na física mostra que só há redução de entropia se houver trabalho inteligente. Mais uma vez, para vencer a lei da entropia, que é uma lei válida, né, até para as galáxias, os planetas e os buracos negros, você precisa de um trabalho inteligente. Do contrário, você gera caos, desordem. Né? Se não existe um agente inteligente, gera-se desordem. Logo, esta inclinação evolutiva certeira não existe por si, a menos que se considere que há uma inteligência por detrás guiando todo o processo evolutivo. Do contrário, como saber qual a direção a natureza deve evoluir? Exatamente. Você passa por uma rua e vê um terreno baldio, passa no outro dia e vê um monte de pedras, passa no outro dia e vê um alicerce sendo feito, passa no outro dia e vê umas paredes, passa no outro dia e vê uma casa. Então, o que aconteceu ali? Um processo inteligente. Alguém estava trabalhando ali e você não viu. Então, é exatamente o que acontece na criação. A criação ela se ordenou porque Deus estava trabalhando nela. Ok? Não porque a evolução venceu a entropia. Então, a inteligência é a lei anti-entrópica da natureza dada por Deus aos seres conscientes. Mesmo as estruturas dito auto-organizadas precisam de uma conexão em um conjunto de fatos de tão alto nível de improbabilidade que destrói qualquer acidentalidade evolutiva.
que acontece? Os cientistas descobriram ultimamente que existem sistemas auto-organizados que evoluem, certo? Mas mesmo que esses sistemas existam, né, como de fato existem, eles precisam de uma conexão de fatos, né, muito improvável. Então, essa acidentalidade evolutiva, ou seja, das coisas desevoluírem, né, a partir de uma coisa até já organizada, para que não aconteça essa desevolução, é preciso que haja um conjunto de um nível improvável de situações cooperando. E isso só vem por meios inteligentes e por meio de intervenção divina. Porque mesmo que as conexões necessárias para a reprodução da vida se tornem um dia reprodutível no laboratório, o que eu acredito ser impossível, ela ainda assim necessitará de um agente inteligente por detrás de tal empreitada causal. Então é diferente daquilo que a evolução diz, que a vida inteligente aconteceu sem ninguém estar manipulando. Muito pelo contrário, meu amigo. Exatamente vai precisar de uma vida inteligente, mesmo que isso seja feito no laboratório. Ok? Vai precisar de alguém inteligente trabalhando em cima disso. O que a ciência não reconhece, cegou-se para não reconhecer, é que entre o ente e os seus acidentes impossíveis, a criação da vida conta com uma não tão sutil inclinação de um agente inteligente para realizar a síntese sinergética da vida, do qual a ciência luta para tornar-se dono dela um dia. Então, o que acontece? Né? Nós temos aqui a situação entre o que é o ser e os seus acidentes possíveis e impossíveis. Né? O que significa isso? Por exemplo, você sabe, né, olhando para um gato, que ele é um ser, né, quais são as coisas possíveis e impossíveis que ele não pode fazer. As que ele pode e as que ele não pode. Então, só a definição de um ser já define os seus acidentes possíveis e impossíveis. Né? Você sabe que um gato pode miar, mas ele não pode falar inglês. Né? Então, ele não pode declamar uma poesia. Então, isso são coisas impossíveis. Ok? Então, a criação da vida conta com... Ela não é tão sutil essa inclinação de um agente inteligente para realizar a síntese da vida. Né? O que é a síntese da vida? É uma síntese sinergética, né? Em que a soma das partes é maior que o todo. Isso se chama sinergia. Né? Então é preciso reconhecer isso, porque a ciência não reconhece. Então, desde que se deu ao pensamento, né, do homem a autoridade de decidir o que é real e o que não é, inverteu-se a seta da causalidade existencial. Então, o que acontece? As coisas existem para além daquilo que o homem acredita. Né? Isso fez com que a mente humana viva sem causa para si mesma, né? O que é um absurdo, porque a mente humana, pela própria linha evolutiva, não é pré-existente ao homem. E mesmo que por um momento fosse admitindo isso, anularia a causalidade evolutiva. Ou seja, se você imaginar que a mente humana, porque a mente humana, pela própria linha evolutiva, não é pré-existente ao homem, e mesmo que por um momento fosse, admitindo isso, anularia a causalidade evolutiva. Ou seja, se já existisse uma mente antes da evolução, então destruiria a própria evolução. E essa mente que existe antes da evolução não é a mente humana, é a mente de Deus. E a mente humana é resultado da mente de Deus, né? Mesmo com toda a evolução que se admite existir. Então, é preciso que a mente humana, né, tenha sido causada por algo, certo? Porque se ela não for causada por algo, ela tem que ser antes de tudo. E se ela for antes de tudo, não é evolução. E se ela é resultado da evolução, agora então ela age sobre a evolução que supostamente a causou. Ou seja, agora, vamos supor que ela é resultado da evolução. Então ela está agindo agora sobre a evolução que ela supostamente causou. Causou ela, né? Que trouxe ela à existência. Quebrando assim a própria cadeia evolutiva, tornando esta obsoleta do ponto de vista prático. Logo, a evolução torna-se inútil por obsolescência e por si mesmo contraditória por causalidade. Né? Então já vimos aí que a própria evolução ela é autocontraditória por causalidade. A análise da causalidade evolutiva é feita de tal forma que a própria mente humana decide o que veio antes e o que veio depois, pelos critérios que ela mesma estabelece na ordem dos seres. Então, logo, partir do ínfimo de complexidade para se chegar ao supremo por uma linha evolutiva é menos sábio
do que partir do supremo para se chegar ao ínfimo, em uma linha degradativa, que encontra suporte nas leis naturais, como a lei da entropia. Então é mais fácil entender que as coisas partiram de uma coisa maior para uma coisa menor do que uma coisa menor, de complexidade menor, para uma coisa maior, né? Porque a degradação ela é mais natural do que a evolução. Então nós temos aí a própria mente humana decidindo o que veio antes do que veio depois, e o que veio depois, pelos critérios que ela mesma estabelece nessa ordem dos seres. Como pode ser isso, né? O que a natureza mostra é que o imperfeito decorre do perfeito, tanto por uma questão entrópica, geração ou corrupção, quanto por uma hierarquização ontológica da metafísica, né? Então, nós temos dois critérios aí para saber que as coisas vieram do perfeito para o imperfeito. Portanto, saber se algo procede de outro algo, por criação ou por evolução, deve antes de tudo passar por um julgamento de ordem ontológica, que é a ordem dos seres. Quem é o mais perfeito, quem é o menos perfeito. Antes de passar por uma simples ordem pseudo-evolutiva, que é essa que nós ouvimos aí. Obsoleta e autocontraditória, como já foi mostrado anteriormente. Pessoal, esse aqui é uma discussão, né, preliminar desse livro, que estou fazendo essa introdução aqui, explicando para vocês como acontece a questão da evolução. Afinal, a criação e evolução, qual é a que está certa? Então foi provado aí por argumentos lógicos que a evolução ela é autocontraditória. Ok? Muito obrigado. Terminamos aqui a introdução do livro. Vamos para o capítulo 1.